O telescópio espacial James Webb desvendou os mistérios de Earendel, a estrela mais afastada já encontrada no cosmos. Eu sou Jefferson Félix, e você está no canal O Misterioso Cosmos. Antes de começarmos o vídeo, peço que curta e se inscreva no canal, são apenas 2 segundos que irão me ajudar muito. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Localizada no limite do tempo, Earendel está tão distante que sua luz levou 13 bilhões de anos para chegar até nós devido a uma coincidência cósmica de alinhamento visual. No entanto, isso não implica que sua distância seja de 13 bilhões de anos-luz. Considerando também a expansão do universo, a distância adequada dessa estrela é de aproximadamente 28 bilhões de anos-luz. Além disso, se a teoria da grande explosão estiver correta, isso implica que estamos de fato observando uma estrela que existia nos primeiros bilhões de anos do universo. Portanto, poderia fazer parte da insondável primeira geração de estrelas que os astrônomos têm buscado há décadas. Mas Earendel está tão longe que é impossível estudar as suas propriedades em detalhe com sondas terrestres, telescópios ou mesmo o telescópio espacial Hubble. E é aqui que o telescópio espacial James Webb entra em cena. Então, como os astrônomos descobriram Earendel, uma estrela solitária tão distante no cosmos? Como é diferente das estrelas que observamos no universo local? Finalmente, e mais importante, por que os astrônomos ficaram surpresos com as observações de Earendel pelo telescópio espacial James Webb? Até então, os objetos de menor porte observados a essas distâncias eram aglomerados estelares, todos localizados em regiões distantes. No entanto, Earendel é único, é a primeira estrela solitária que encontramos nos primeiros bilhões de anos do universo. Por acaso, os astrônomos a descobriram usando o telescópio Hubble. Foi a primeira vez que o Hubble observou a galáxia progenitora da estrela, que estava sujeita a efeitos de lentes gravitacionais causados por um aglomerado mais próximo. Objetos astronômicos de grande massa, como aglomerados de galáxias, causam a deformação do tecido espaço-tempo ao seu redor. Como resultado dessa deformação, a luz emitida por corpos celestes situados à sua frente também se curva ao passar por esses objetos massivos. Em certas ocasiões, se houver um alinhamento adequado, essa curvatura pode fazer com que a luz de estrelas distantes pareça bem mais brilhante do que sua luminosidade real devido a esse fenômeno conhecido como lente gravitacional. A galáxia onde se encontra Earendel é observada como um arco curvado, ao qual os cientistas deram o nome de Arco do Nascer do Sol. Contudo, eles avistaram algo extremamente brilhante naquele arco curvado. Fontes de luz situadas em galáxias distantes geralmente apresentam alta energia, como explosões de novas estrelas, supernovas ou perturbações causadas por buracos negros. Esses eventos são transitórios e seu brilho varia ao longo do tempo. No entanto, observações feitas pelo Hubble revelaram que o brilho desse objeto permaneceu constante por mais de 3 anos e meio. Além disso, os astrônomos determinaram que o objeto está ampliado em, pelo menos, 4.000 vezes, indicando que é extremamente pequeno. A partir dessas informações, os cientistas concluíram que se trata de uma estrela brilhante com lentes gravitacionais no arco do nascer do Sol. O telescópio espacial James Webb foi utilizado pelos cientistas para obter informações mais detalhadas sobre Earendel, uma estrela distante que o Hubble não conseguia revelar completamente devido às suas limitações. Nas observações feitas pelo James Webb, 3 pontos importantes foram identificados. O primeiro é o desvio para o vermelho, redshift, da estrela. O redshift nos ajuda a determinar a que distância os objetos estão no espaço profundo. Utilizasse um valor chamado Z para representar o redshift. Quando Z é igual a 0, isso significa que o objeto está acontecendo no presente. À medida que o valor de Z aumenta, indica que o objeto está mais distante no tempo e também mais distante de nós. Com o novo telescópio espacial James Webb, as observações revelam que Earendel possui um redshift de 6,2. Isso corresponde ao que o telescópio Hubble já havia encontrado no início de 2022, tornando Earendel a estrela com o maior redshift já registrado. O antigo detentor do recorde de distância mais distante foi detectado pelo Hubble e observado aproximadamente 4 bilhões de anos após o Big Bang.
Outro dado crítico revelado pelo James Webb é a magnitude bolométrica de Earendel, que indica a quantidade total de energia que ela emite em todas as diferentes faixas de luz. Os dados coletados pelo Webb descartam a possibilidade de Earendel ser uma estrela de baixa massa, uma estrela anã marrom ou um exoplaneta flutuante que tenha sido ampliado por lentes gravitacionais. Porém, as informações revelam que Earendel é uma estrela de tipo B, com uma temperatura de superfície entre 13.000 e 16.000 Kelvin. As estrelas do universo são classificadas em 7 grupos principais com base em sua temperatura. Esses grupos são O, B, A, F, G, K e M. O desafio surge quando calculamos a luminosidade total de Earendel. Descobrimos que ela é entre 600.000 e 1 milhão de vezes mais brilhante que o nosso Sol. Isso significa que, se Earendel é uma estrela solitária que evoluiu, ela deve ter uma massa cerca de 40 vezes maior que a do Sol. No entanto, existe outra possibilidade para explicar a intensidade da luz emitida por Earendel. Ela pode ser resultado de 2 estrelas, cada uma com aproximadamente 30 vezes a massa do Sol, ou de 5 estrelas, cada uma com cerca de 20 vezes a massa solar, se tivessem uma temperatura superficial de cerca de 15.000 Kelvin. Os pesquisadores mencionam em seu artigo que uma solução com uma única estrela é apenas uma das várias que podem explicar as características espectrais e a distribuição de energia observadas. É comum que estrelas massivas que vemos no universo local tenham companheiras, e muitas vezes, mais de uma. Apesar de os companheiros primários estarem relativamente próximos, a uma distância de até 2 unidades astronômicas da estrela, os companheiros terciários podem estar localizados a uma distância de até 20 unidades astronômicas. Isso significa que, mesmo que Earendel tenha estrelas companheiras, elas não são visíveis para o telescópio James Webb devido à sua capacidade de resolução. No entanto, observações mais recentes, baseadas exclusivamente nas cores de Earendel, revelaram a presença de uma estrela companheira mais fria e vermelha. A luz emitida por essa companheira foi esticada pela expansão do universo, resultando em comprimentos de onda que estão além da faixa de detecção dos instrumentos do telescópio Hubble. A identificação de uma estrela companheira aborda outra questão importante e valida nossa compreensão da existência estelar na astrofísica. Isso ocorre porque se a luminosidade de Earendel fosse realmente 1 milhão de vezes maior que a do Sol, teria ultrapassado o limite HD. O limite HD é um limite empírico de luminosidade além do qual não foram observadas estrelas, pelo menos no universo próximo. A presença de uma estrela companheira em Earendel ajuda a explicar e evitar essa possível contradição com os conhecimentos estabelecidos. A última observação do NIRCam pelo telescópio Webb revelou diversas informações interessantes sobre o Sunrise Arc, que é a galáxia mais ampliada já registrada nos primeiros bilhões de anos de existência do universo. Essa observação permitiu a identificação de novas características, como os locais jovens onde estrelas são geradas e grupos de estrelas mais antigas, que possuem apenas 10 anos-luz de diâmetro. A gravidade lente é responsável por desviar a luz, e as áreas onde as estrelas estão sendo formadas parecem esticadas, encontrando-se de ambos os lados do ponto no qual a ampliação é mais forte, passando por Earendel. Acredita-se que essa área contenha menos de 5 milhões de estrelas. Há regiões menores em ambos os lados de Earendel que correspondem a 2 imagens de um grupo de estrelas mais antigo, que provavelmente possui cerca de 10 milhões de anos de idade. Os astrônomos determinaram que esse aglomerado estelar está gravitacionalmente ligado e provavelmente permanecerá assim. Essa descoberta nos fornece uma ideia de como os aglomerados globulares em nossa Via Láctea podem ter se parecido quando se formaram há 13 bilhões de anos. A descoberta de Earendel é extremamente significativa, pois pode representar a primeira observação de uma população de estrelas do tipo terceiro, um achado que os astrônomos têm buscado há muito tempo. Essas estrelas são consideradas as mais antigas do universo, surgidas nos estágios iniciais do seu desenvolvimento. Durante a nucleossíntese primordial, apenas 2 elementos químicos principais foram produzidos, hidrogênio e hélio. As estrelas primordiais, conhecidas como estrelas de população terceira, eram compostas principalmente por esses elementos, com uma quantidade insignificante de outros elementos, que na astronomia chamamos de metais. Há a crença de que as estrelas do tipo terceiro já tenham se extinguido, e aquelas que ainda restam são extremamente difíceis de detectar devido à sua localização em áreas de profunda escuridão. Naturalmente, é quase impossível encontrá-las,
e a maioria das candidatas foi identificada por meio de observações gravitacionais. Os astrônomos estão aguardando com expectativa a contínua ampliação de Earendel nos próximos anos, pois observações subsequentes por meio do telescópio espacial James Webb revelariam mais detalhes sobre sua natureza. A descoberta da primeira geração de estrelas nos proporcionaria uma melhor compreensão da formação estelar e permitiria verificar as previsões feitas pelo modelo do Big Bang. Além disso, essa descoberta poderia contribuir para resolver o problema observado pelo JWST Early Galaxy, que questiona por que o telescópio está detectando galáxias tão massivas e plenamente desenvolvidas em uma fase tão primordial do universo. Além disso, a busca por essas estrelas é como uma busca pelas nossas próprias origens. Como afirmou Richard Feynman, a descoberta mais notável em toda a astronomia é que as estrelas são compostas de átomos do mesmo tipo que os encontrados na Terra. É uma fascinante jornada de descoberta que nos conecta diretamente com a compreensão da nossa própria existência e lugar no universo.